22, verso 6 diz assim: E Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e o cutelo. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, eis-me aqui, meu filho. Respondeu a Abraão: Temos o fogo e a lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu a Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. E em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca ou o cutelo, para sacrificar o seu filho. Nesse momento, o Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato, pois não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré, e até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio, dizendo: no monte do Senhor se proverá. Queridos, todos nós conhecemos muito bem esse texto, sabemos todos os fatos que ocorrem aqui. Eu não li do início, mas todos já o conhecem, sabem muito bem que Deus coloca Abraão à prova e pede o seu filho Isaque em sacrifício. Todos nós sabemos o quanto foi penoso e muito dificultoso para Abraão fazer isso. Abraão não negou em nenhum momento o seu filho Isaque, mas foi muito difícil, porque a Bíblia diz que Abraão amava Isaque, seu filho. E era o seu filho, o filho da promessa, era o filho da sua velhice, era o filho que havia Deus feito uma promessa grandiosa, e que através desse seu filho Isaque, Deus faria dele uma grande nação. Em um dado momento da vida de Abraão, Deus pede a Abraão o seu filho, e Abraão, sem desculpas, Abraão sem demora, Abraão sem nenhum tipo de barreira ou limitação ou justificativa que ele pudesse dizer a Deus se de fato ele daria ou não o seu filho. Abraão não negou o seu filho a Deus. Abraão decidiu prontamente, em obediência, a sacrificar Isaque. E no desenrolar desta história, no desenvolver desta história, Abraão separa alguns dos seus servos e os chama, separa a lenha, separa o fogo, separa o cutelo, os servos, os jumentos, e vão a um determinado lugar, que foram um caminho de 3 dias para que eles chegassem àquele lugar. E quando eles chegaram naquele lugar, um ponto ainda que não era o lugar onde Deus havia determinado o lugar do sacrifício, Abraão diz uma palavra aos seus servos dizendo: olha, fiquem aqui, porque eu e o moço iremos ali adorar e logo voltaremos.
E essa frase me chama a atenção porque Abraão, ele fala não no singular, eu voltarei. Daqui a pouco eu estou de volta. Diante da petição, diante do pedido de Deus a Abraão, Abraão tinha algo no seu coração, que a promessa de Deus não falharia diante da circunstância que Deus agora o havia colocado. Abraão diz: eu e o moço iremos, mas também voltaremos. Em Hebreus diz que a fé de Abraão era tão grande, que ele também cria que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar o seu filho Isaque. Quer dizer, Abraão obedeceu sem nenhuma justificativa, sem nenhuma desculpa, e ele cria, ele tinha fé que nesse filho Isaque Deus faria uma grande nação, e que ele também não criou nenhum tipo de barreira para levar o seu filho ao local do sacrifício. Nós precisamos, em momentos da nossa vida decisivos, a declarar com base naquilo que Deus nos prometeu. O cristão, ele sabe, tem certeza, e ele não nega que muitas das vezes a sua realidade, a qual ele está vivendo no presente momento da sua vida, não é das melhores. O cristão sabe que diante de algumas decisões que é preciso tomar, ele entende essa realidade. Mas o cristão, ele não depende somente dessa realidade física, dessa realidade matéria, dessa realidade estrutural. O cristão crê numa realidade que transcende a este mundo. O cristão crê por meio da palavra e por meio da fé, que além desse mundo material e físico, existe um Deus que cumpre cada palavra que Ele promete para o seu povo. Quem está entendendo, diga amém. Nós cristãos não negamos a realidade do problema, mas afirmamos que Deus é soberano em todas as coisas da nossa vida. O mesmo Deus que deu o filho na velhice, na esterilidade de Sara, é o mesmo Deus que era poderoso para trazer de volta a vida, se assim ele sacrificasse Isaque. Abraão, como disse o pastor aqui há um instante, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E dar glória a Deus na provação não é fácil, meu irmão. Dar glória a Deus em meio à dificuldade não é fácil. Adorar a Deus em meio às lutas não é fácil. Deus colocou Abraão numa jornada muito difícil. Talvez seja a sua jornada nesse momento. Talvez seja o seu caminhar nesse momento. É pedras, barreiras, espinhos. Mas é nesse momento que a obediência deve valer mais do que a sua necessidade. É nesse momento que obedecer é melhor do que sacrificar, como disse Samuel a Saul. Diante de uma jornada de obediência silenciosa, Abraão coloca uma carga de madeira em cima dos ombros de Isaque. Talvez até esse momento é fácil. O difícil é carregar os elementos que serão a causa da morte do seu filho. O fogo e o cutelo. Imagine só, Isaque não sabe de nada. Isaque não tem ciência do que está acontecendo ali. Ele está carregando a lenha. Ele está caminhando. Abraão está com uma tocha de fogo na mão, que é o fogo que vai causar a queima do holocausto. Também ele está com o cutelo na mão, que é a faca que vai ser o ato do seu trabalho do sacrifício para sacrificar o seu filho. Ali, Isaque está caminhando, Abraão em obediência,
ele coloca essa responsabilidade da madeira, da lenha sobre Isaque e também do fogo e do cutelo na sua própria mão. E isso envolve responsabilidade, porque confiar, irmão, é a parte mais impossível. Porque a pergunta de Isaque é: pai, eu estou aqui com a madeira, carregando a lenha. O senhor, parafraseando, está carregando o fogo e o cutelo. Nós temos lenha, nós temos fogo, nós temos cutelo, mas nós não temos o cordeiro. E o cordeiro? Aonde está o cordeiro, pai? E o pai, talvez, a Bíblia não diz isso, com lágrima nos olhos. O texto não diz isso, tá? Eu só estou pensando um pouco a mais. Porque é muito difícil para um pai ter que sacrificar o próprio filho e levá-lo ao lugar do sacrifício e ser o executor do sacrifício. Imagine para Abraão a dificuldade que estava sendo ali aquele momento, de fazer o que era preciso ser feito. Isso não é simplesmente uma dor que ele ia causar no seu filho. A dor seria maior no coração de Abraão, porque aquele era o filho da promessa. E diante daquela dor insuportável, diante daquela dificuldade, com lágrimas nos olhos, coração apertado, muitos pensamentos, talvez na mente, pensando: será que eu vou? Será que eu volto atrás? A Bíblia não diz isso, tá bom? É uma parafraseação que eu estou fazendo, porque diante das dificuldades, muitas coisas podem se passar na nossa cabeça, nós que somos seres humanos. E Abraão não é diferente, ele é um homem, ele é um ser humano. Como será? Não seria talvez tantas coisas que não estivesse passando na mentalidade de Abraão diante daquela decisão tão fatídica de ter que sacrificar o próprio filho. Mas ele calmamente responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus providenciará para si o cordeiro. Essa é a confiança diante da luta, meu irmão. Essa é a dificuldade diante das dificuldades. A dificuldade da serenidade, da calma, da paciência em responder diante de uma dificuldade tão terrível, dizer: Deus providenciará para si o cordeiro. Às vezes, irmãos, nós precisamos ter fé. Mesmo que nós estejamos caminhando numa estrada e não a enxergamos o pavimento debaixo dos nossos pés. Esse tempo é o tempo de nós despertarmos a nossa fé e continuarmos caminhando, mesmo quando não estamos vendo nada, mesmo quando não sabemos de nada, mesmo quando não sabemos como as coisas serão daqui para frente, mesmo quando não sabemos, diante das indecisões, como que as coisas ocorrerão. E diante disso, a obediência permanece, a confiança permanece, porque o cordeiro não pertence a Abraão, o cordeiro não é Isaque, o cordeiro é Deus que providencia, meu irmão. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua casa. E não só da tua casa, mas Ele também é o Senhor da tua causa. Ele é o Senhor dos mínimos detalhes. Daquilo que você não vê, daquilo que você não enxerga, mas você decidiu servir. Você decidiu adorar. Você decidiu viver a vontade de Deus em meio a tantas lutas, em obediência. Independente se tua vida está de vento em polpa, porque tem gente que só adora, irmão. Tem os dois polos. Tem gente que só adora na bonança. Tem esse grupo. E tem aquele, irmão, que adora porque as coisas estão difíceis. Aí quer que as coisas melhorem, deixa eu correr para a igreja, eu quero servir a Deus agora, porque o meu caminho está apertado, as portas estão fechadas, as coisas estão difíceis, eu preciso, irmãos, tudo bem,
esses dois lados, Deus opera, Deus faz alguma coisa para aqueles que recorrem a Ele, mas preste atenção, que a nossa adoração seja sempre genuína, em constância, em posição firme na presença dEle. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, desses 3 elementos que estão colocados aqui, você lembra de uma lenha que foi colocado nas costas de alguém que era o verdadeiro sacrifício, irmãos? Você lembra? Porque aqui, irmão, é um ensaio profético que está acontecendo aqui. Alguns falam teatro, vamos colocar o teatro. É um teatro profético. Deus fala para Abraão, faz isso, vai lá, pega a lenha, sacrifica Isaac, pega o fogo, pega o cutelo. É um ensaio profético, é um teatro profético. Não sei se pode usar a palavra teatro para esse contexto, mas vamos deixar um ensaio. De que Deus estava dizendo assim, ó, Abraão, da mesma forma que você está fazendo aí com o seu filho, até porque não vai precisar sacrificá-lo, é isso que eu vou fazer com o meu filho. E preste atenção, que vou sacrificar nesse mesmo lugar no Moriá, que é uma extensão também no Monte da Caveira, lá em Israel, em Jerusalém, nesse mesmo local, nessa mesma região, é o lugar que eu vou sacrificar o meu filho, que vai chegar aí com a lenha, mas não uma lenha qualquer, mas é uma cruz, é um madeiro. Esse é o cordeiro que eu prometi, esse é o cordeiro da providência, aquele cordeiro que estava com o chifre ali amarrado, ali preso nos galhos, ele é um paliativo, é só para um momento, mas o cordeiro essencial, o cordeiro definitivo é o meu próprio filho. Sabe quem que vai levantar o cutelo? Sou eu que vou sacrificá-lo lá na cruz por tua causa, pela causa de Isaac, por causa dos teus servos, por causa de todos aqueles que estão aqui nesta noite, a cada um de vocês. Deus deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, a Bíblia diz que a cruz, aquela cruz pesada, foi posta nas costas de Jesus, meu irmão. Você sabe que o fogo na Bíblia representa o símbolo do Espírito Santo. Nós temos aqui o fogo também. E não só simboliza o Espírito Santo, como também a justiça e também aquilo que santifica. O fogo santifica-nos do pecado, meu irmão. Nos santifica de uma vida imoral, nos santifica de uma vida tortuosa, nos santifica. A cruz é o caminho, o Espírito Santo que habita em nós, que é o fogo que queima tudo aquilo que não provém de Deus na nossa vida. Eu sei que às vezes nós não, até porque eu não faço uso dessas distorções teológicas que muitos fazem, quando se fala sobre Abraão, sobre Isaac, e as pessoas colocam isso em contextos financeiros, dizendo, você precisa dar o teu melhor para o Senhor, para que você obtenha dele, do Jeová Jirê, a provisão que você precisa. E a gente confundimos essa provisão, sabe com o quê, irmãos? Com carro, com luxo, com dinheiro. Nós achamos que Deus é um garçom de luxo. Assim, eu vou colocar a minha fé, eu vou dar o meu sacrifício financeiro, eu vou fazer algo tão sacrificial que Deus vai me dar a casa dos meus sonhos, que Deus vai dar o carro dos meus sonhos, que Deus vai me dar a conta bancária dos meus sonhos. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Não é isso que a palavra está dizendo. O Jeová Jirê aqui, não é, por mais que essa verdade do Jeová Jirê é o Deus que providencia, é o Deus da providência, que cuida de nós, como diz Jesus, que mesmo que os pássaros que não semeiam, que não trabalham, Deus os alimenta, muito mais Deus que nos ama e é o nosso Pai, não cuidará de nós que valemos muito mais do que pardais. Eu creio no Deus da providência. Eu creio que Deus pode te dar um carro top. Eu creio que Deus pode te ajudar de forma financeira. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso.
O que não pode acontecer é nós tentarmos fazer barganha com Deus. Deus, eu vou para o culto, mas eu só vou se tu me abrir aquela porta. Deus, eu vou para a igreja, vou continuar firme, mas só se o Senhor fazer aquela cura, aquele milagre que eu preciso. Quer dizer, nós estamos barganhando a nossa adoração com Deus, irmãos. Deus não quer crente que barganha, irmãos. Eu quero dizer de um contexto que às vezes distorcemos. A teologia da prosperidade, essa teologia de coach que está por aí, é que faz de Isaac, muitas das vezes, um cifrão. É a monetização do sacrifício. Às vezes a pessoa coloca Isaac como, você tem que dar tudo. Deus não quer o tudo de materialmente falando. Deus quer a tua vida. Tudo que Deus pede, não é que nós temos em mãos, a não ser a nós mesmos. Ele quer Ele quer você. Se tem um sacrifício que você pode fazer a Deus, não por perdão de pecados, porque ele já foi feito na cruz por meio de Jesus, mas se você acha que você é um verdadeiro adorador, ou a definição de ser um verdadeiro adorador é dar a tua vida sem nenhuma limitação. Deus quer você totalmente dele, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém, e muito menos ele quer dividir você com o mundo, muito menos ele quer dividir você com você mesmo. Você pertence a ele. A tua vida é dele, a tua alma é dele, o teu espírito é dele, o teu corpo é dele, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus quer crente que adora, que serve e que entrega o seu melhor, não o melhor financeiro, não o melhor material, diante das lutas e da dificuldade, mesmo que Deus não prometa nada para nós, meu irmão. Você está disposto de fato a viver o melhor de Deus? E aí você fala assim, mas qual é o melhor de Deus? É a casa do ano? Pode ser que seja para você. É o carro do ano? Pode ser que seja, mas não. Mas eu estou dizendo para você que o melhor de Deus para a tua vida nesse ano ainda é o quê? Viver no centro da vontade de Deus, na obediência da sua palavra, vivendo na obediência da verdade do Evangelho de Jesus. Às vezes a gente distorcemos esse sacrifício simbólico de Isaac, que não foi um sacrifício feito humanamente falando, a não ser que foi substituído por aquele cordeiro que estava na árvore. Mas o maior de fato o sacrifício é o de Jesus, irmãos. Ele sacrificou totalmente a nós, a sua vida, e nos deu perdão, e nos deu a graça. Jesus tomou o cálice do juízo, sabe para quê? Para que eu e você tomássemos o cálice da graça, o cálice da misericórdia, o cálice do perdão. Que esta palavra fique no teu coração nesta noite. O maior sacrifício de Isaac não é Isaac, não é o cordeiro, é Cristo, que se sacrificou por nós. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar.